professoras Aline Andrade e Letícia Andrade, que está aqui. Ele foi criado em 2013 através de uma oficina artística oferecida no Festival de Inverno da cidade de Ouro Preto. E o objetivo da oficina era experimentar a arte de fazer vídeos a partir da visão dos moradores nativos da cidade de Ouro Preto, especialmente os de bairros menos centralizados. Era uma busca pela subjetividade na produção audiovisual local. A partir da oficina, a professora Aline e vários outros alunos decidiram manter as atividades e criaram o grupo Media Actors. E aí, no ano de 2016, o Media Actors concebeu e apresentou uma experiência cênica intitulada Ressuscitações e Outras Formas de Sangue, que contou com a dramaturgia da iluminadora, diretora, figurinista e professora Letícia Andrade. A obra também teve a direção da professora Aline Andrade, que também está aqui no congresso, e a atuação do Danilo Felisberto. O trabalho é uma experiência de imagens e visualidades cênicas composto coletivamente pelos artistas pesquisadores do Media Actors e foi realizado através dos projetos intitulados Tecnologia da Cena Contemporânea, Desafios de uma Nova Dramaturgia Cênica Interativa, aprovado e financiado pela FAPEMIG, que é a Fundação de Amparo à Investigação, à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, e Tecnologias da Cena Contemporânea, Desafios de uma Nova Dramaturgia Cênica, que foi aprovado e financiado pelo CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Os projetos consistiram na análise e na prática das relações criativas produzidas a partir da manipulação de elementos multimediáticos, especialmente audiovisuais, e dos possíveis diálogos entre os conceitos de imagem cênica, teatro, presença e do uso de novas tecnologias aplicadas na cena. Partimos de uma ideia inicial de investigação de espaços possíveis para realizar uma produção videográfica e abrigar as projeções mapeadas. Então, a gente queria um diferencial na estrutura de apresentação e relação entre imagem e cena. O nosso desejo era criar uma experiência imersiva para o espectador, através de visualidades, sonoridades, texturas e ambiências que propusessem uma relação sensorial com o audiovisual. Consideramos como produção videográfica a produção de vídeos específicos para a interação com o processo de criação do espetáculo, bem como o registro audiovisual que a gente faz ao longo do trabalho. A definição de videomapping, que a gente já explicou aqui, que é uma projeção mapeada, que nós empregamos nas nossas investigações, refere à técnica de projeção que transforma quase qualquer superfície numa tela de videodinâmica. Aí a gente precisa de software especializado, né, para fazer a distorção e mascarar a imagem projetada e de forma a torná-la apta para telas em formatos irregulares. Quando fica bem feito, né, o resultado é uma instalação bonita, né, uma instalação dinâmica que transcende a projeção de vídeo comum e fica mais interessante. Consideramos então um esboço de encenação que remetia a uma galeria de arte, com espaços distintos como cubos, que pudessem abrigar várias propostas diferentes. Era uma estrutura cabe tudo, né, com instalação que ocupassem o espaço e se apropriassem dele. Cada cubo teria uma ação e uma ideia de cada pessoa, né, e um atravessamento entre essas ações. Refletimos sobre a potência da indicação do trajeto e sobre como fazer o espectador seguir um trajeto sem a mediação ou indicação humana, né? Os cubos foram uma forma de viabilizar esse espaço definido para as criações que eram fragmentadas, né, que eram individuais. E os performers tinham liberdade de propor um universo diferente de investigação pessoal. A ideia é que, a partir das criações individuais, experiências de compartilhamento e atravessamento entre essas propostas fossem realizadas como um exercício de exploração do espaço, né, e expansão do material cênico que a gente havia produzido, né, com o fim de estruturar o espetáculo que a gente estava construindo. O espetáculo, então, foi construído com base em 4 cubos, que aí a gente reuniu e criou uma experiência fragmentada, né?
estabelecemos alguns parâmetros para pensar na forma da espacialização, a concepção da instalação cênica que a gente teria, né? E aí a gente se deparou com uma definição do Pavy, que nos norteou no trabalho e que reflete de que a instalação insere no espaço elementos plásticos da meios de comunicação, de massa, palavras, música e trajetos pela obra. Mas aí ele tira performers vivos, né, ou atores. Então vídeos, projeções, imagens de computador compõem esse espaço, né, e favorecem o deslocamento do público de forma livre ou conduzida. O que se percebe então é que a noção do tempo ganha primeiro plano. Os espectadores determinam a duração do trajeto, observando detalhes ou seguindo em frente. A temporalidade interfere na proposição dessa obra. Então, a nossa ideia inicial, a partir dessa referência, era criar um percurso plástico, sonoro, de ações e imagens que pudessem compor uma trajetória narrativa para o espectador. Um trajeto de situações e sensações que produzissem múltiplos significados em jogos de interação com o público. A interferência audiovisual na espacialidade promove diálogos em tempo real, o presente e o tempo abstrato, o imaginado. Então, no primeiro cubo, a imagem de um globo gira até que toda a área de projeção seja inundada por imagens de um mar. Esse vídeo foi concebido de forma a transformar esse espaço através de elementos que remetessem a uma questão global. E aí tem um ápice no território da Síria. No princípio, o nosso foco era conduzir o olhar do espectador de fora para dentro, né? Que ele entrasse nesse azul da imagem e que ela se transformasse no movimento das águas. E aí no mapa que a gente destaca no globo, a região da Síria fica em evidência e o ator atravessa o mar com um barquinho de papel nas mãos e desvanece em uma das extremidades. Aqui a gente dialoga com um triste episódio que ocorreu com o garoto Alan Kurd, fotografado em 2015 na costa da Turquia. E aí no segundo cubo, as imagens evocam texturas em função das cores e dos objetos, como plantas, caminhos, estradas, paisagens, janelas. Essas imagens decorreram dos registros que fizemos no bairro Morro São Sebastião, que é no município de Ouro Preto, né? Ao longo do processo de criação, a gente observou o potencial de interatividade entre o ator e essas imagens, né, que foram concebidas como instalação no espaço. Nós fizemos as imagens com detalhes da região, as ruas, os muros, as árvores, as calçadas, a vegetação, as áreas de preservação que lá tem, como correntes de água, entre outras coisas que haviam no bairro, né? Aí na composição cênica, o ator Danilo Felisberto trouxe referências de pessoas que ele conheceu nesse bairro, como um traficante de drogas, uma senhora que trabalhava com varrição de rua e uma mulher que havia sido presa. Os fragmentos de fala dessas pessoas, as ações que o Felisberto criou e o audiovisual que a gente captou compuseram essa cena, né, e criaram um quadro de sensações fragmentadas. O corpo e o vídeo criaram formas e volumes, traçando relações dialógicas sobre o olhar do espectador. Aqui um fragmento do espetáculo. Você tá de boa aí, tá de boa aqui, né? Tá de boa aí. No terceiro cubo, alguns trechos de filmagens de ensaios foram utilizados para criar um deslocamento espacial e temporal em relação aos movimentos do ator. A ideia era multiplicar a sua imagem, provocando ecos da mesma, relacionando o ator real, presente e a sua imagem situada no passado, reflexos da sua memória. A gente partiu de uma experiência inspirada nos textos da autora Gertrude Stein, e ela serviu de provocação para criar palavras-chave. Isso depois foi se transformando, né? Essas palavras estruturaram a criação dos movimentos do ator. Nessa sessão,
O vídeo foi trabalhado exclusivamente com filmagens feitas no próprio ensaio. As imagens foram editadas e voltaram na execução da cena com efeitos de distorção, inversão de cor e diminuição de velocidade. Esse é o vídeo que foi usado no espetáculo mesmo. Diálogos, espetáculos, desenvolvidos em filtros de alienação de última geração. Em compensação, as mordidas das canelas, as gorduras trans e as dívidas enchem as prateleiras dos supermercados e os cofres dos bancos. No quarto e último cubo, a gente trabalhou com frases projetadas sobre o corpo do Felisberto, né, do ator. A gente partiu do desejo de pesquisar por mulheres assassinas. Aí na pesquisa, a gente se deparou com um depoimento judicial de uma mulher chamada Severina. Ela foi presa após a condenação por assassinato do próprio pai. Mas quando a gente aprofundou no depoimento, a gente notou que, nesse caso, a Severina foi violentada pelo próprio pai por muitos anos. E que ela assassinou o pai depois que ele ameaçou abusar da sua filha, que já havia sido concebida após os abusos. A aparição das frases desse depoimento remete ao ato da datilografia, e diversos efeitos de distorção são aplicados ao vivo, conforme a movimentação do ator no espaço. Nesse momento, a forma gráfica da linguagem textual oscila entre a função de narração, iluminação, personificação e abstração poética. A imagem do texto projetado tem um sentido opressor em relação ao corpo do ator, e com ele se desenvolve no movimento de temporárias permanências e transformações. Trata-se de uma integração entre corpo e vídeo, entre suas formas e dimensões espaciais, provocando um contraste entre a amplitude da imagem e o corpo em movimento. 3. Depois de experimentar cada cubo isoladamente, a gente optou por criar uma experiência em que todos eles fossem executados. E essa construção foi possível através do trabalho da dramaturgia feito pela Letícia Andrade, que se apropriou do material que a gente tinha e conduziu a experiência para apreciação pública. A fragmentação, então, foi assumida como uma linguagem, e a presença contínua do Felisberto adquiriu uma função que perpassa a narrativa, costurando os diálogos, os comentários, as reações e os movimentos consolidados. O audiovisual possui também essa autonomia parcial que se assemelha à do ator, né? Em determinados trechos tem ocorrências consolidadas como ensaios, em outras tem uma liberdade maior para a aplicação de efeitos, como numa sessão de DJ, né? O trabalho está continuando no grupo Media Actors com outras experiências, como o espetáculo Ela Veio Para Ficar, que foi apresentado no início desse mês lá em Ouro Preto. E essas experiências procuram essa potencialidade da imagem real e virtual, né? Imaginada, recriada ou direta, né? E as possibilidades criativas vivenciadas nessas experiências. Agradeço a presença de vocês aqui, especialmente à Universidade de Palermo, através da organização do 5º Congresso de Tendências Cênicas, pela oportunidade de expor um pouco do trabalho que a gente tem lá em Ouro Preto. A minha presença aqui só foi possível através do apoio da Universidade Federal de Ouro Preto, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, da TV UFOP, do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, da UFOP também, da minha orientadora, a professora Aline Andrade, da articulação e suporte da professora Letícia Andrade, e da colaboração da Semira Miscorsi, do Júlio César, da Kátia Mumik, da minha família Vilma, Marcelino, Matheus, Lucas,
Maria das Graças, Jorge e especialmente de Rafael Carvalho. Muito obrigado.